Um homem dirige estrada fora com uma garotinha ao seu lado. Em determinado momento, ela pede para ir ao banheiro. Ele para o carro, abre a porta dela e, quando ela faz menção em sair, ele segura na mão dela e diz que ela deve fazer ali ao lado dele, com a sua supervisão. É bizarro e, a partir disso, você já fica curioso para tentar entender o que é que está acontecendo. Trata-se de um sequestro, porque até para dormir, ele amarra a garotinha ao corpo dele. E quando eles começam a conversar um pouco mais, você também percebe coisas estranhas nessa garotinha. Ela se comporta de uma maneira provocativa. Quando ele diz a ela: "Você sabe quem eu sou?", ela devolve a pergunta: "E você sabe quem eu sou?". Quando ele fica irritado com esse tipo de provocação, ela fica feliz. Então você começa a tentar entender, afinal, quem é o vilão da história? Esse homem ou essa garotinha? E esse é só o prólogo de Ghost Story, uma história de fantasma escrita por Peter Straub. O contexto da escrita é o seguinte: nos Estados Unidos, o gênero literário de terror, horror, se consolidou nas décadas de 70 e 80, quando livros muito famosos foram escritos e, inclusive, acabaram se tornando filme depois. It, A Coisa, O Exorcista e O Iluminado. Essa história aqui, especificamente, foi escrita em 1979. Essa edição tem 442 páginas. A linguagem utilizada é muito acessível, mas não se engane, porque essa história tem em torno de 80 personagens, entre vivos, mortos, gente meio viva, gente meio morta, metamorfos, entidades, e isso traz um certo grau de complexidade à narrativa, fora que a história não é escrita de maneira linear. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte dele se concentra em apresentar os personagens que são os principais da trama. Trata-se da Sociedade Shoulder, que é um grupo de 5 amigos que são mais velhos, eles já são idosos. Eles têm entre 65 e 71 anos. Eles vivem na cidade de Milburn, é uma cidade pequena de Nova Jersey, e eles fazem parte da elite daquela cidade. O Rick, o Sears, Jeffrey, Lyris e Edward. O Edward conhece uma atriz em ascensão, a Ana Verônica. Ele fica tão apaixonado por ela que ele decide apresentá-la para os seus outros 4 amigos. A festa em que ele vai apresentar essa atriz aos seus amigos acontece na casa do Jeffrey. E nessa festa, o Edward tem um infarto e morre. A Ana Verônica desaparece da festa e os outros 4 amigos acham aquilo muito estranho. Mas eles não podem provar nada, até porque eles mal conhecem a moça. A partir desse acontecimento, eles passam a ter pesadelos. A história se segue com esses 4 amigos que restaram se reunindo para contar histórias de terror, também para eles se manterem mais unidos. O que acontece é que eles estão, de alguma forma, se sentindo culpados pela morte do Edward ou por não entenderem direito o que aconteceu naquela noite em que ele morreu. Eles acreditam que aquela moça está ligada à morte do Edward. Um deles tem a ideia de convidar o sobrinho do falecido para vir até a cidade. Esse sobrinho escreve histórias sobrenaturais depois que ele se envolveu com uma moça, a Alma Mobley. Essa moça o largou, casou-se com o irmão dele e o irmão dele morreu em uma viagem com ela. E essa moça some. Eles ficam ali aguardando a chegada do Donald. Quando ele chega, a parte 2 do livro, Dr. Jeffrey já está morto. Ele acaba tirando a própria vida, pulando de uma ponte. E, ao mesmo tempo, chega uma mulher na cidade também, a Anna Mosten. Essa mulher vai até o escritório de advocacia do Sears e do Rick, eles são advogados sócios, e pede um emprego para eles, dizendo que ela é filha da Eva Gale. E eles ficam assustados quando ela toca no nome da Eva Gale e decidem dar um emprego para ela de secretária. Então, até agora, 2 amigos já morreram. Ali, entre a elite da cidade, as pessoas estão um pouco desanimadas, estão tristes. Uma dessas famílias dessa elite
decide dar uma festa para animar a galera, como se fosse ali uma confraternização. Acontece que a esposa desse anfitrião é amante do Lewis e ele decide não ir a essa festa. O Lewis, depois que perdeu a esposa, se tornou um mulherengo de carteirinha. A forma como a esposa dele morre é muito trágica. Ela vai fazer uma visita a uma garotinha, Alice, a outra garotinha estranha na história. Ela fica sozinha com essa garotinha e, de repente, quando o marido vai olhar o que as duas estão fazendo no quarto, ela está caída lá embaixo da sacada. Ninguém sabe se a garotinha empurrou, se ela se jogou. Mas bem, o Lewis não vai à festa. A Cristina, que é a mulher que ele está tendo um caso, fica muito brava e liga para ele durante essa reunião que as famílias estão tendo. Ela liga ali do telefone da cozinha para perguntar: "Poxa, por que que você não veio? Você realmente acha que alguém ia desconfiar de nós?" Ela não sabe que o filho dela está na cozinha, ele ouve a conversa inteira, fica muito furioso. E no dia seguinte, ele decide pegar uma carona e ir até a casa do Lewis, que ficava afastada como uma fazenda, para tirar satisfação com ele. Ele é um garoto só de 17 anos de idade, indo tirar satisfação com um idoso. Então ele pega uma carona ali. Quando ele chega lá, ele vê o carro da mãe dele parado, ou seja, a mãe dele já tinha saído mais cedo para também ir tirar satisfação com o amante dela. Chegando ali na casa, ele ouve o grito da mãe e decide entrar de uma vez. Quando ele sobe lá no quarto onde a mãe está gritando, ele vê a mãe sendo estrangulada por um dos capangas, por essa entidade que persegue as pessoas. Essa entidade, gente, perseguiu os 2 amigos que morreram até agora, e ela também vai perseguir o Lewis. Inclusive, enquanto a Cristina está morrendo estrangulada no quarto dele, ele está sendo perseguido por essa entidade, os capangas dela, na floresta onde ele está caçando. E olha só que interessante. Essa entidade que mata a Cristina é o Gregory Bates, que é já conhecido do Sears, um dos advogados ali dos 5 amigos. Ou seja, esses capangas, esses metamorfos, essas entidades trabalham em cima do passado da pessoa e do medo que ela sente, da culpa que ela tem. Então, quanto mais medo e mais culpa, mais próxima essas entidades ficam dessas pessoas. Mas nessa cena aí que o menino vê a mãe dele, o nome dele é Peter, tá? O Peter acaba desmaiando e aquela entidade só não pega ele ali e mata porque ela vê nele um potencial para também ser um capanga dela. O corpo do Lewis é encontrado depois na floresta, completamente dilacerado. Ele provavelmente foi morto por algum dos capangas dessa entidade. A parte 3 do livro é a parte que, se você chega, você de fato começa a entender. Sim, gente, só no fim você começa a entender tudo o que está acontecendo ali. Porque é o momento em que os amigos que sobraram, no caso, os 2 advogados, o Sears, o Rick, o Don e o Peter, que é o adolescente, eles se reúnem para jogar as cartas na mesa, contar tudo o que cada um sabe, o Dom ali com as suas experiências sobrenaturais e o Peter com tudo que ele já havia visto, por exemplo, a própria mãe sendo morta. Vamos para a parte do grande segredo. Quando esses 5 amigos eram jovens, recém-formados, havia uma moça chamada Eva Gale, que era noiva de um fazendeiro mais velho, o Stringer. O Stringer sofre um acidente ali na debulhadeira, ele perde os braços. A descrição dessa cena também é bem pesada. Enquanto ele estava ali naquela agonia de morre, não morre, sangrando, com dor, ele balbucia coisas como enterrem ela, matem ela. Depois que esse acidente acontece e o noivo da Eva Gale morre, ela vai ao encontro dos 5 amigos que estavam reunidos em um apartamento. E chegando lá, ela começa a se portar de uma maneira muito estranha, muito provocativa. Ela começa a se oferecer para eles e eles acham aquilo muito diferente, lembrando que são só meninos na época. Então eles começam a ficar, na verdade, assustados com ela. Ela começa até a tirar a roupa, ir para cima de um, ir para cima de outro, e um deles empurra essa mulher. Ela bate com a cabeça na lareira
e morre. Ela morre, mas ela volta. Ela volta em outras formas para assombrar a vida desses caras. E ela vai querendo matar um por um e pessoas que estão em volta deles. Por que que eles não contaram para ninguém? Ela que provocou a própria morte, a Eva Gale. Porque eles eram jovens, tinham acabado de se formar, eles estavam com medo, então eles decidem só pegar o corpo dela, jogar num carro e afundar no rio. Depois dessa conversa, tudo é esclarecido e a partir daqui o autor arruína o resto do livro. Então eu vou resumir bastante esse final que foi decepcionante. Os 4 caras, os 2 velhos, Sears e Rick, o novinho lá, o Peter, e o relativamente jovem, o Dom, eles vão enfrentar a entidade e os capangas dela. Porém, gente, os confrontos são desanimadores. A parte interessante é a parte que ela entra na cabeça deles e faz eles verem coisas que não existem. Então, vamos supor que eles estão em um cinema armados para matar a entidade. Em volta deles começa a aparecer uma atmosfera diferente, como se eles estivessem em outro lugar. Eles têm que se convencer de que aquilo não é verdade, partir para cima da entidade para matá-la. É, essa parte é legal, essa parte é interessante, em ver que ela cria ali uma atmosfera com os próprios medos dele se transformando, às vezes, num pai, na esposa morta, falando com uma vozinha diferente. A forma como eles matam os capangas da entidade é muito besta. Uma facada, uma machadada. O Sears morre no confronto, de maneira, inclusive, muito heróica. O Rick permanece vivo. A esposa dele, que já tinha sido amante do Lyrus, sim, o Lewis pega a esposa do melhor amigo, meu Deus. Eh, a esposa do Rick, ela passa até a ter mais amor por ele e deixa de traí-lo, porque ela vivia traindo o marido. O Peter vai viver a vida dele, mas o Dom não se contenta, porque ele é escritor, né, gente? Ele vai ligando pontos e ele vai percebendo que essa entidade reaparece ao longo dos anos. Então ele decide ficar na cidade esperando para ver se alguma criança estranha ia aparecer. Ele vai ao parquinho todos os dias e ali ele vê uma garotinha estranha. Então ele decide pegar essa garota e sequestrá-la, tirá-la dali. É aí que nós vamos para aquela cena lá do prólogo. Depois de todos esses sinais de que de fato é aquela garota a entidade que está voltando ali a Milburn no corpo de outra criança, ele decide matá-la, porque ela faz ele ter alucinações ali dentro do carro, tanto que ele acaba jogando o carro para fora da estrada, caindo no mar. Quando eles caem ali com o carro no mar, ela se transforma em uma vespa gigante e começa a voar, mas ele pega a vespa e mata a vespa. No final do livro, dá a entender que sim, ele matou a entidade. Mas quando um guarda na praia aparece e viu tudo o que aconteceu, o guarda age como se aquilo fosse algo normal. Uma vespa gigante, um cara matando a facada uma vespa gigante. Então fica meio confuso. Será que aquele guarda era um dos capangas? E depois essa entidade vai retornar? Nunca vai ter fim? Não sabemos. Para mim, enquanto leitora, o autor misturou muitos elementos em uma única história. Ficou em excesso o terror, o horror, entidade, metamorfo, fantasma, cachorro, vespa. E isso não chegou em lugar nenhum, ele não deu conta de amarrar tudo isso. Você já leu algum livro assim? Que era até bem escrito, tinha uma narrativa que tinha tudo para dar certo, mas o autor misturou tanta coisa e depois não deu conta de ligar os pontos e isso te deixou frustrado? Foi o que aconteceu comigo. Não pretendo ler mais nada do Peter Straub, mas foi bom para conhecer também o autor. O próximo livro que eu vou resenhar é o Casas Estranhas, é terror contemporâneo japonês, de um autor que se chama Uketsu. Então eu te encontro na próxima resenha. Tchau, tchau!